Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Ótica Veja. Tradição há 47 anos na região. Centro Linhares. Cachaça Princesa Isabel. Do solo capixaba para o mundo. Olá, minha gente, está na hora de ficar bem informado. O Sim Notícias desta quarta-feira começa agora, trazendo os principais fatos da região. Vamos ver na edição de hoje. A Polícia Civil prendeu em Linhares um homem suspeito de comprar armas legalmente e revendê-las para criminosos da região. Também está preso o homem acusado de agredir a golpes de machado a companheira no interior de Linhares. O NAPS de Linhares faz uma ação no dia de conscientização sobre as hepatites virais, nesta quinta-feira aqui no município. Linhares foi a primeira cidade do Espírito Santo a receber o programa Mais Brasil Empreendedor, com cursos de qualificação profissional. Ônibus de turismo pegou fogo na BR-101 em Conceição da Barra, direto de São Mateus. João Batista traz os detalhes. De Cachoeiro de Itapemirim, o nosso colega Wanderson Amorim traz os detalhes da região sul. Veja também os assuntos do esporte. Estas e outras informações agora aqui na sua rede Sim TV. Esta é da Terra. A Polícia Civil de Linhares prendeu um homem acusado de comprar armas e munições de maneira legal e revendê-las para criminosos aqui da região. O delegado Fabrício Lucindo falou sobre este caso. Bom, primeiro ele usou uma certidão de nascimento falsa para criar uma identidade verdadeira, mas com dados falsos. A partir de uma certidão falsa, ele criou uma identidade verdadeira e com dados falsos. Com essa identidade, ele começou a produzir outros tipos de documento, como CPF, abriu uma empresa em nome dele, ele comprou armas em nome dele, inclusive essas armas passou por todos os crivos de fiscalização da Polícia Federal, mas concederam a ele o direito de comprar 4 armas de fogo. E para quem ele estava vendendo essas armas? Bom, ele comprou 4 armas pelo sistema legal da Polícia Federal, apesar de ter usado documento falsificado, e vendeu essas armas para a criminalidade. Ele vendeu 3 armas e ficou com uma. Nessa venda dessas 3 armas, ele apurou R$32 mil o valor da venda das 3 armas que ele vendeu para a criminalidade. Bom, este homem deve responder pelos crimes de uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo e comércio também de armas de fogo e munições. Ele já tem passagens pela polícia por estelionato. E a repórter Luana Santos traz agora um giro com outros destaques policiais da região. Um homem de 46 anos foi preso após estuprar um outro rapaz de 24 anos que possui distúrbios psicológicos. O caso aconteceu na cidade de Rio Bananal e o momento do estupro foi presenciado em flagrante pela filha do suspeito, uma menina de 10 anos. A descoberta do crime aconteceu na última segunda-feira. A menina teria flagrado o pai praticando atos sexuais no banheiro de casa, supostamente com uma criança. Ao chegarem no local, os policiais constataram que não se tratava de uma criança, mas sim de um homem de 24 anos com distúrbios psicológicos. Para os militares, a vítima confirmou o abuso sexual e todos foram encaminhados para a delegacia de Linhares. A polícia militar apreendeu uma grande quantidade de drogas na aldeia de Caieiras Velha, em Aracruz. 2 suspeitos conseguiram fugir. Durante as buscas no local, a PM foi informada que um dos que fugiram seria um dos responsáveis pelo abastecimento de droga na aldeia. Todo o material apreendido foi entregue na delegacia de Aracruz. A polícia militar montou um cerco para prender suspeitos de terem roubado uma fazenda entre Barro Roxo e Córrego Rodrigues, em Souretama, e agido também em Vila Valério. Após tentarem fuga no sentido São Mateus, a polícia conseguiu abordá-los e prendê-los. Os pertences também foram recuperados. Tudo foi entregue na delegacia. Obrigado, Luana, pelos destaques. Gente, quem quiser saber se já contraiu ou suspeita de ter contraído as hepatites B e C, poderá fazer um teste rápido nesta quinta-feira, ali numa ação realizada pelo NAPS de Linhares, no centro da cidade. As ações fazem parte do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais. Será em frente ao Mercado Municipal de 8 da manhã ao meio-dia.
E Linhares foi a primeira cidade capixaba a receber o programa Mais Brasil Empreendedor. O programa, que é coordenado pelo CONAGE, oferece cursos de qualificação para pessoas em vulnerabilidade social. Nesta terça-feira, houve a aula inaugural do programa Brasil Mais Empreendedor aqui em Linhares. A intenção é dar capacitação a mulheres para formar futuras empreendedoras. O programa Brasil Mais Empreendedor é um programa desenvolvido pela CONAGE, que é a Confederação Nacional de Jovens Empreendedores, e nós trouxemos para o Espírito Santo com a expectativa de abrir em 11 cidades diferentes. E Linhares, pela importância industrial e empreendedora que tem para o PIB e para o desenvolvimento do Espírito Santo, não poderia ficar de fora. Por isso nós vamos ter 4 turmas aqui em Linhares, que vai ser a primeira cidade da região Norte a receber as turmas do Brasil Mais Empreendedor. Nós vamos ter em Regência, em Bebedouro, em Degredo e também na cidade aqui no centro, em Interlagos. Aqui no Espírito Santo, em razão da dificuldade que nós vimos os dados na pandemia, imagina, das pessoas que perderam os empregos, 70% eram mulheres. Então, infelizmente, nós vimos um prejuízo maior para as mulheres. Então, o programa vem aqui no estado justamente para fomentar a livre iniciativa, fomentar os negócios locais, para que as comunidades não sejam assim tão prejudicadas. As selecionadas para participar são as que estão inscritas em programas sociais. Nós hoje temos mais de 21 mulheres, chefes de famílias cadastradas no CadÚnico. São essas mulheres que nós queremos atingir com esse programa também. Como é que funciona esse curso aqui? Teve as inscrições, vocês entraram em contato, como é que funcionou? Nós fomos convidados para participar dessa parceria e aceitamos essa proposta. Vão ser 4 turmas em Linhares. Já iniciamos a primeira, que está acontecendo em Regência. O projeto é apoiado por várias instituições e organizações da sociedade, como a ADEL e a Aliança Jovem. O Brasil Empreendedor traz uma grande oportunidade para as mulheres de Linhares, né? Porque o Brasil Empreendedor poderia ser para as mulheres e os homens, mas de forma assim inovadora, trazendo oportunidade para as mulheres que vêm buscando conquistar seu espaço no mercado de trabalho, para as mulheres que têm uma certa dificuldade em colocação. Então, esses treinamentos, essas parcerias que estão sendo realizadas para mulheres em Linhares, muito importante, não só para o desenvolvimento delas, mas para o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico das famílias e das comunidades. O projeto ele vem trazendo uma base, às vezes ferramentas muito importantes e traz de forma simples. Então, acredito que vai ajudar muito nessa capacitação, até de um novo olhar para o empreendimento, ser uma coisa mais profissionalizada. Então, vai ser muito bacana. As participantes do programa estão adorando a novidade e aprendendo cada vez mais para desenvolver ainda mais os seus empreendimentos. Eu já sou empreendedora no ramo de alimentício. Eu trabalho com bolos de festas. E aí, o primeiro curso eu fiz por curiosidade. De repente, é uma possibilidade de mudar, no caso, no futuro. Se eu não me sentir mais feliz em estar trabalhando na área que eu trabalho hoje. E esse novo, que a gente começou a fazer ontem, já está me ajudando, tá? No ramo que eu trabalho. Crescer mais, aprender mais, porque às vezes a gente também faz ali, mas a gente não sabe nem o que a gente está investindo, o que a gente está ganhando, né? A gente executa de uma forma diferente. E nesse um dia, que hoje é o segundo de apresentação, eu já tirei algumas coisas já que ela já passou, porque eu já dormi sabendo o que eu ia fazer. Importante, né, qualificar essas pessoas. A gente já tem o PIC, que é um programa integrado de qualificação aqui na cidade, que tem dado oportunidade para essas pessoas empreenderem cada vez mais. Veja agora como fica o tempo nesta quinta em toda a região. Quinta-feira de sol entre nuvens e chuva fraca. Linhares, temperaturas entre 16 e 30 graus. Em São Mateus, variação entre 17 e 28. Cachoeiro de Itapemirim, a mínima é de 13, máxima de 26. Já em Vitória, a mínima é de 17 e a máxima 29 graus. Intervalo rápido, daqui a pouco vamos a São Mateus para conversar com o João Batista. Ele fala sobre um ônibus que pegou fogo na BR-101 em Conceição da Barra. E do sul do estado, o nosso colega Wanderson Amorim. Voltamos já. De volta com o nosso segundo bloco de hoje, susto na BR-101 na manhã desta quarta-feira. Olha, um ônibus de turismo ficou totalmente destruído após pegar fogo. Vamos a São Mateus porque o João Batista tem os detalhes deste acontecimento. João, que susto, hein? Boa noite, Cláudio e amigos que acompanham o Sinotícias. O acidente aconteceu por volta das 6 horas da manhã, próximo ao trevo de Conceição da Barra, aqui no norte do estado.
O coletivo da Querubim Tour saiu de Bom Jesus do Norte, no interior do estado, com destino a Porto Seguro. No quilômetro 51 da BR-101, já no trevo de Conceição da Barra, o responsável pela excursão disse que a luz da bateria acendeu no painel. Afirmou que o coletivo tinha sido revisado. Esse ônibus é um ônibus que nós adquirimos ele em Curitiba. Esse carro ele era da Itapemirim, Viação Itapemirim, e logo após ele estava com a Capanema, lá no Paraná. É um carro totalmente vistoriado, carro aprovado com a vistorias em dia, aprovado pelo Inmetro. E a gente não sabe o motivo que esse carro veio a pegar fogo. Ele acendeu a luz da bateria, e logo que acendeu a luz da bateria, estava eu e minha esposa, que é minha companheira há mais de 20 anos, e a gente trabalha junto. E desci do carro, só deu tempo de eu gritar para o pessoal: fogo, vamos descer do carro. E o extintor está ali, tiramos as crianças, tiramos todo mundo. Infelizmente, perdemos o bem material, mas a vida está aí, né? O ônibus transportava 56 passageiros que não tiveram tempo de retirar as bagagens. Rapidamente, o fogo tomou conta do ônibus, destruindo todos os pertences das vítimas. Era mais ou menos, eu acho, umas 5 e pouco da manhã. Aí o ônibus foi, acendeu a luz. Aí eu olhei assim, achei meio estranho, olhei para fora assim, eu vi uma fumaça. Aí eu falei, hein? Aí logo eu senti o cheiro de queimado. Aí eu falei, nossa, tá com cheiro de queimado, vocês estão sentindo? Né? Aí logo todo mundo acordou e eles gritaram para o pessoal, desce do ônibus, o ônibus está pegando fogo. Aí foi aquele tumulto, aquela correria. A gente só da minha família são 12 pessoas. Entre essas pessoas tem crianças, um deficiente visual e um idoso, né? Aí foi aquele desespero, todo mundo tentando sair, né? E aquela fumaça toda vindo. Aí todo mundo só saiu correndo, né? Minha irmã gêmea ainda ficou um pouco para trás ainda, aí a minha irmã mais nova quis voltar e não deixaram, mas aí graças a Deus ela conseguiu sair e assim, graças a Deus ninguém se feriu, né? Ninguém perdeu a vida, o que é mais importante. Bens materiais a gente trabalha, depois conquista de novo, né? Mas o mais importante daqui, 3 crianças, né? Igual eu falei, né? Tá todo mundo aqui, ninguém se machucou. Esse passageiro estava dormindo e acordou assustado. Eu estava cochilando, de repente acordo com a mulher no meio do corredor gritando: acidente, acidente. E aí eu levantei, consegui pegar essa bolsa que está nas minhas costas de cima do meu lugar que eu estava sentado. E foi o que deu para pegar. E a gente desceu, não estava entendendo por que acidente, que tinha que descer do ônibus, depois que fui ver que era fogo, na verdade, vindo do motor atrás. Durante 2 horas o trânsito ficou lento, provocando um engarrafamento de aproximadamente 2 quilômetros na BR-101. Essa é a situação do coletivo. O motorista percebeu que o ônibus estava pegando fogo, parou no acostamento aqui no quilômetro 51 e conseguiu fazer com que os passageiros acordassem e descessem do ônibus. Todos saíram sem ferimentos. Perda total, mas ninguém saiu ferido durante o incêndio. Vocês já calcularam mais ou menos o prejuízo que vocês tiveram? 450 mil fora hotel, só o ônibus, 450 mil o valor do bem, fora ônibus, mais uma série de coisas aí de hotel, bagagem do pessoal, enfim. O sargento do Corpo de Bombeiros de São Mateus falou sobre a ocorrência. A gente recebeu a solicitação por volta das 6 horas da manhã e a gente se deslocou com a equipe, né, de combate a incêndio. Chegamos aqui, todos os passageiros já tinham sido removidos do interior do ônibus e a gente iniciou o combate, né, com água, utilizando uma espuma que é específica para combate a incêndio e conseguimos controlar a situação. Tinha um tanque de combustível no meio do ônibus que estava um pouco difícil de acessar, mas a gente conseguiu depois finalizar o combate. Mudando de assunto, a média móvel diária de casos de Covid em São Mateus teve uma queda de 64,55%.
De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde, nesta terça-feira, a média móvel diária de casos está em 49, já o período anterior, 137. A média móvel de 7 dias é de 32 casos diários, contra 67 anteriormente. Na última segunda-feira, a CESA registrou mais 55 novos casos, uma morte e 610 curados. A vítima fatal foi uma senhora de 79 anos, moradora de Guriri, que possuía comorbidades. São Mateus chegou a 33.871 casos, 355 óbitos e 30.230 diagnósticos de cura. E esses foram os nossos destaques de hoje. Voltamos ao estúdio aí em Linhares com você, Cláudio. Uma boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Bom, obrigado, João, pelos destaques aí de São Mateus. A gente dá um pulo agora rapidinho em Cachoeiro para conversar com o Wanderson Amorim, que fala sobre uma importante via bastante movimentada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e traz outros destaques também do sul do estado. Olá, Wanderson, bem-vindo com a gente. Olá, Cláudio. E para reduzir os acidentes nesse trecho da Avenida Jones dos Santos Neves, é preciso ações educativas, é o que afirma um especialista em trânsito. O trevo que liga os bairros Gilson Carone, IBC e Agostinho Simonato, em Cachoeiro, sempre tem registros de acidentes. Na última semana, em um intervalo de 24 horas, foram registrados 2 acidentes envolvendo automóveis. Sempre acontece, todo dia, toda hora, toda noite, principalmente de moto, então é a coisa mais pura que tem, é acidente. A colisão mais recente foi registrada por câmeras de segurança do local. Um carro que seguia na contramão ia fazer a conversão quando acabou batendo em outros 2 veículos. Cenas que são recorrentes neste ponto. Infelizmente, os acidentes retomam, né? E de um ponto que está extremamente sinalizado. Se a gente for lá, a gente consegue ver que toda a parte de sinalização horizontal e vertical está bem feita, está recente, inclusive. Então, falta de sinalização não é. Então, a gente consegue ver ali, existe até um vídeo publicado, né? A gente vê que o motorista realmente não para na faixa de atenção, não faz a parada obrigatória ali para verificar se vêm outros veículos, acaba tendo a colisão. Então, a gente pede, né, que as pessoas realmente redobrem a atenção, sejam prudentes, um trânsito seguro é um trânsito que se faz com todos, né? E o local da colisão é este aqui, a Avenida Jones dos Santos Neves, onde neste cruzamento carros de diferentes pontos de Cachoeiro se encontram. Apesar do local ser sinalizado, este ponto é bem conhecido pelos motoristas pelos constantes acidentes que acontecem a qualquer hora do dia. A gente vai trabalhar com 2 ações, né? A primeira é de conscientização. Quem acompanha a página da prefeitura vai ver que de vez ou outra, todo mês tem uma ação de conscientização de trânsito para a gente melhorar, chamar a atenção desse cuidado. E claro, a gente vai trazer a parte de equipe de mobilidade, vai fazer uma vistoria em local para verificar se a gente consegue fazer um rearranjo de todo o desenho de trânsito ali. Lembrando que não adianta a gente pensar num único ponto isolado, a gente tem que pensar no trânsito como um todo. Nesse último acidente, 5 pessoas ficaram feridas, entre elas 3 crianças e um adulto que teve traumatismo craniano. De acordo com o especialista em trânsito, existem cuidados que podem ser tomados para evitar que acidentes desse tipo sejam fatais. Primeira coisa é eu reduzir a velocidade. Se eu já estou chegando num cruzamento, eu tenho que diminuir a velocidade, porque de repente no cruzamento a preferência não vai ser minha. Uma coisa também, o uso do cinto de segurança, para nesse impacto a pessoa não ser jogada para frente de lado e não vir ter problemas na coluna, na cervical, bater com a testa no vidro. Prestar atenção, eu chego num cruzamento, tem procedimentos, né? A velocidade nesse caso é um fator de peso. Apesar dos vários registros de acidentes no local e do fluxo intenso de carros, Paulo Bento alerta para a melhor forma de dirigir em locais com cruzamentos desse tipo. Por causa da preferência, eu estou chegando ali, eu entrei naquela via ali, naquela viela, e eu vou para o IBC, para o Cemitério Parque. Eu cheguei ali, a preferência não é minha, a preferência é de quem está transitando. Então eu tenho que parar, olhar para o lado direito, porque o trânsito vem do lado direito, os veículos que vierem, eu tenho que dar preferência. Agora, uma outra coisa, às vezes quem está ali acha que o veículo que vem está meio distante, vai querer ir, não vai não, você sabe por quê? A velocidade que aquele carro vem, para ele chegar no ponto que você vai cruzar, vai ser rapidinho. Vocês viram, né? Um trecho com alto índice de acidentes, é preciso redobrar bem a atenção ao trafegar nessa região. Agora a gente muda de assunto para falar sobre segurança.
Câmeras de segurança flagraram um bandido furtando uma farmácia lá na cidade de Guaçuí. O vídeo mostra o momento em que um homem arromba a porta de uma drogaria que fica localizada no centro de Guaçuí. A ação, que aconteceu por volta de 00:40, foi registrada por câmeras de segurança. Na imagem dá para ver um homem com uma blusa de frio e bermuda forçando a porta do comércio. Ele tenta abrir por algumas vezes, mas não consegue e então resolve sair do local de bicicleta. Parece desistir, mas retorna segundos depois, conseguindo então arrombar a porta e entrar na drogaria. Já dentro do estabelecimento, ele segue até o balcão, abre as gavetas e furta todo o dinheiro do caixa. O prejuízo pode chegar a R$4.000 e essa já é a terceira vez que o local é furtado. O homem é conhecido na região pela prática de crimes desse tipo. O suspeito não teve a identidade revelada e o proprietário não informou se foi registrado o boletim de ocorrência. Cláudio, eu volto com você ao estúdio. Até a próxima edição do Sim Notícias. Até mais. É isso aí, Wanderson. Obrigado pela participação. Até a próxima, edição do Sim Notícias. Vamos conferir como fechou esse dia o mercado do café. O Arábica tipo 6 está cotado a R$ 1.238 a saca. Arábica 7, R$ 1.057. Já o Conilon tipo 7 está valendo R$ 694 a saca. E agora um rápido intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre uma mulher que está hospitalizada após ser agredida a golpes de machado no interior de Linhares. A gente traz também os assuntos esportivos. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Está hospitalizada em Linhares após ser agredida pelo marido a golpes de machado, uma mulher. Esse sujeito estava sendo investigado porque nós descobrimos que uma senhora estava hospitalizada aqui em Linhares, no hospital, com quadro de que havia levado machadadas, inclusive no rosto. Essa senhora estava numa situação muito grave e os policiais foram até o local, começaram as apurações e descobriram que ela vivia com o sujeito e esse sujeito a explorava economicamente e, além disso, a agredia. Por conta disso, nossos policiais pediram a prisão preventiva dele ao Poder Judiciário, foi concedida e ontem nós conseguimos localizá-lo e prendê-lo lá em Pedrolândia no momento que ele estava numa propriedade rural trabalhando. Que brutalidade, né? Vamos agora trazer os assuntos do esporte com ele, Altemar Félix. No futebol amador da primeira divisão, os finalistas já estão definidos. O tradicional Golfinho de Povoação, que venceu a Inter de Limeira por 4-1 nas semifinais, e o Universitário de Baixo Quartel, que venceu o Volta Redonda por 2-1. A grande final vai ser no próximo domingo, a partir das 10 da manhã, no Campo do Vasquinho, Interlagos. Amanhã vamos falar sobre a finalíssima do Campeonato de Futsal Feminino de Linhares, com as Brabas, já estão famosas, né? Que vão jogar a decisão na noite do mesmo dia com seus times A e B. Um deles com o nome de São Paulo Apóstolo, né? Vai ser um bate-papo super legal. Então, Inter, é isso aí. Obrigado, Altemar, pela participação. Você, nosso telespectador, já sabe, nossas redes sociais, no Instagram, Facebook, nosso site também, simnoticias.com.br, WhatsApp 996224547 e o nosso canal no YouTube, TV Sim Linhares. Por hoje é só. Rede Sim TV, esta é da Terra.